Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Pai do Mundo. Eu sou o Caio Batista, o melhor pai do mundo, e você, meu amigo, William Girardi. Eu sou o William Girardi, o melhor pai do mundo. A gente se tocou assim, ó, deu um toque assim, porque eu tava falando, cara, nosso toque não tá legal, a gente tá resolvendo legal. A gente aqui. ainda tá resolvendo como é que vai ser esse toque aqui. Sabe que na escola, na época de escola, eu tinha uns toques com os colegas, fazia a mão, batia, rodava. Eu não tinha, mas depois eu vi e falei, cara, por que eu não fiz isso na escola? É. Aliás, escola é nosso assunto hoje, hein, cara? É, nosso assunto hoje. É, muito bem. Escola, como é que Vamos é escola agradecer pro pai, né? também, vamos agradecer primeiro. Vamos agradecer a repercussão que a gente vem tendo, né? As pessoas vêm conversando bastante com a gente sobre o podcast. A gente está muito feliz por isso e não deixa de nos seguir, né, Caio? Exatamente, @o Melhor Pai do Mundo podcast no Instagram, no TikTok, os episódios completos no YouTube. Estamos no Spotify também, né? As pessoas estão assistindo no Spotify também. As pessoas estão assistindo os cortes, mas há episódios completos no YouTube. Não deixe de assistir o episódio completo lá. E falávamos que o tema de hoje é escola, né, William Girardi? A gente tem um privilégio de trabalhar em Colégio Carbonel, e conviver muito com os nossos filhos ali diariamente, né? É um privilégio. É um privilégio. Encontrar as crianças todos os dias lá. Todos os dias. E viver, no meu caso, esse papel de professor também, de pai, né? Fomentar aí a presença paterna na vida acadêmica dos filhos, que é algo que culturalmente é associado como uma coisa de mulher, uma coisa de mãe. É o grupo de mães. E engraçado que os pais não participam dos grupos de WhatsApp, né? Eu sou um deles. Eu sou um deles, mas acho que por uma razão, porque eu sou colaborador da escola, eu acho que seria antiético. Que em alguns momentos eles tratam de assuntos, né? Falam dos professores, das decisões da escola. Eu me sinto mais confortável em não estar. Sim. Mas eu participo de absolutamente tudo da vida deles. Mas ainda assim, eu percebo que é algo assim, é da mulher, é a mãe. O grupo de mães. Porque não é nem o grupo da escola, de né? mães. Você tá lá no grupo de mães da muitas turma? vezes a própria escola trata como grupo de mães, porque já é socialmente aceito que as mães tomam conta da vida acadêmica dos filhos e o pai não, né? Eu não participo dos grupos, Caio, porque eu já não participo de muitos grupos no WhatsApp mesmo, acho que é muita mensagem, tô tentando me livrar um pouco disso, mas é por isso. Eu acho que a comunicação que o colégio, Carbonel é um exemplo, faz por meio dos aplicativos. Hoje é tudo tão moderno, né? Sim. Antigamente era uma agendinha. Ainda tem agenda. Eu acho tão bonita a agenda, mas a comunicação já é bem suficiente. Sim, mas tem essa barreira, né, histórica, essa barreira social de que acompanhar a vida escolar do filho é algo da mãe. E a gente, como é que muda essa realidade, né? Você sabe, Caio, que o fato de sermos divorciados também nos impulsiona a ter um contato maior. A comunicação tem que estar muito alinhada, né? Então a gente tem que estar muito presente. Porque Sim. senão quem vai ser o maior prejudicado são os nossos filhos, né? Afinal de contas, nos dias que a gente está com eles também, cabe a gente acompanhar, ver como é que foi o dia e também fazer a liçãozinha diária ali. Eu acho um momento tão especial também, a gente não pode esquecer que pais que têm a oportunidade e se dedicam profundamente à vida escolar dos filhos acabam servindo de exemplo, mas não só, acabam vivendo uma experiência também com os filhos que é muito rica, da aprendizagem, né? Você vê seu filho escrevendo e melhorando e de repente ele vai tratar de um assunto, geografia, história, matemática, é tão bonito ver uma criança aprendendo. Como é que não faz parte, né? Então, é sobre isso. Só o pai pode mudar essa realidade, né? O pai precisa querer, tem que ter interesse genuíno em participar da vida acadêmica do filho, né? Porque senão a gente vive com aqueles memes, aquelas brincadeiras de internet. Que série seu filho tá? Não sei se é quinto, não sei se é segundo, sexto, terceiro. quinto A, quinto B. E aí fica gerando meme, endossando esse estereótipo de que o pai sabe pouco, que o pai sabe nada sobre a vida acadêmica do filho, né? Que é justamente o que a gente não quer. A gente quer aqui um outro movimento no Melhor Pai do Mundo. Pais, participem da vida escolar dos filhos de vocês. Porque as pesquisas indicam, inclusive, que isso tem um impacto extremamente positivo no desempenho acadêmico do filho. Nós vamos trazer esses números aqui. Agora, é importante também que já há um movimento, eu acho isso muito legal, em algum momento nós vamos falar sobre essa coisa da geração também de pais que vem surgindo aí. Já há um movimento de... a palavra talvez não seja essa, mas de resistência a essa condição atual, né? Alguns pais vêm querendo participar mais. Acho que o Caio pode falar de uma experiência que você teve, né, Caio? Sim. De um dia que você fazia uma apresentação e o pai falou, olha, seria legal. Conta essa história, Caio, pra gente. Era uma apresentação, tem uma reunião de pais, né? Reunião de pais, não é da mãe, é pais e responsáveis, né?
E um dos exemplos que a gente acabou usando foi, a mãe tem que participar. Um pai levantou a mão e falou, olha, vocês têm que mudar esse termo aí. Olha que legal. Precisa estar a família, os responsáveis, porque eu sou pai e eu participo ativamente da vida acadêmica do meu filho. E foi muito legal de ouvir isso. Infelizmente ainda, a maioria esmagadora é formada por mulheres, né? Mas isso tem a ver com um histórico, até do início. Sabe como que surgiu a escola? Surgiu assim, né? Então, os homens saíam para trabalhar, as mulheres ficavam com as crianças em casa e começaram a perceber que precisava, além dos cuidados maternos ali do dia a dia, precisavam ensinar coisas aos seus filhos relacionadas à matemática, enfim, esse tipo de coisa. E é assim que nasce a escola como instituição. As mulheres, então, imagina uma vila de mulheres cuidando de crianças, se juntaram. Os pais buscando lá os recursos para a família. Começaram a perceber que elas precisavam se juntar para ensinar. E aí foram trocando. Você pode me ajudar com isso? Assim nasce a escola. Essa é a história do surgimento da escola. Ou seja, já surge num ambiente feminino com pais ausentes, não, mas buscando recursos de para uma a sociedade família, né? antiga, né? Numa configuração já retrógrada. E acho que isso é algo que a gente pode discutir depois, do quanto isso evoluiu, o que isso trouxe de benefício ou malefício. E o quanto as gerações anteriores também não precisam se sentir culpadas, porque o contexto social também vai se alterando. Vai se alterando. Eu me lembro, eu tenho 44 anos, eu me lembro quando meu pai chegava, minha mãe era dona de casa, era esse o termo que se utilizava, né? E meu pai voltava muito tarde, já querendo jantar, acordava muito cedo. A participação dele era um pouco menor, porque o contexto parece que da época era um pouco diferente também, e a gente vem alterando essa forma de... É importante a gente entender isso, também não culpar, né? Porque óbvio que a gente está aqui querendo quebrar uma fala. barreira, quebrar um ciclo, mas não que a gente está criticando o que os nossos pais fizeram, porque isso fazia parte do contexto da vida deles. Né? E o nosso contexto futuro também será... O contexto dos nossos filhos será diferente do nosso diferente contexto. do né? nosso. Então a gente vem evoluindo nesse sentido. Eu acho que é o que o Caio falou no início. O importante é que o pai tenha consciência e passe a fazer parte. Cada qual no seu contexto, cada qual na sua realidade, mas é importante fazer parte da vida acadêmica do filho. Mas você sabe que nesse ponto de participar, o homem tem que tomar um cuidado. Assim, eu escuto muito isso dos meus estudantes. Fazer lição de casa com meu pai não é legal, porque ele não tem paciência, ele quer fazer do jeito dele, ele quer ensinar. Isso é muito masculino às vezes, né? De não se colocar numa posição de escuta e de querer impor algumas coisas. Não, senta aqui agora que você vai fazer assim, que você vai fazer agora, eu vou te ensinar do meu jeito. Sim. E esse não é o caminho. Sim. Tem que ter uma escuta muito ativa, um interesse genuíno, buscar outras alternativas, né? Porque isso é muito, às vezes, do homem de impor, de querer que as coisas aconteçam da maneira como ele quer. Projetar os métodos que nós tínhamos de aprendizagem pros filhos. Pro filho, né? Esse, de fato, é um desafio. Mas eu também acho que a escola tem um papel importante nessas horas, Caio. Eu vejo, por vezes, meu filho e outras crianças dizendo... Vou dar um exemplo. A escola disse que papai não precisa corrigir, que vai corrigir na escola, que papai precisa acompanhar. É o tal do estudo autônomo. Acho isso tão legal. Então, o estudo é autônomo, o papai acompanha, utiliza-se ali do seu método de acompanhamento, né, de aprendizado conjunto até. Eu acho que o pai e o filho aprendem juntos ali. Sim, eu participei uma vez de um congresso de educadores em que um pai que também é divorciado compartilhou a seguinte situação. Também um pai que vive em guarda compartilhada, as crianças estavam com ele naquele dia e chegando em casa ele foi fazer todo aquele processo de pegar a agenda, de fazer tarefa, né? E estava escrito assim na agenda: "Olá, mamãe". Pronto. Ele falou que para ele, por mais simples que seja, né? Ele falou: naqueles dias meus filhos estavam comigo. Porque a escola tem que ter esse cuidado também de olá, família, olá, responsáveis, né? Sim. Porque mexe com o emocional do pai. Ele tá comigo hoje. Olá, papai. Não precisa colocar olá, papai, olá, mamãe. Então, os educadores também têm um papel muito importante nisso, de quebrar essa barreira, de quebrar esse ciclo. Né? Até nas nossas falas assim, do cotidiano. Sei lá, os professores normalmente falam: fala com a sua mamãe sobre isso. Não esquece de fazer essa tarefa com a mamãe. A mamãe vem. A mamãe vem na reunião. É tudo muito voltado para a mãe. Sabe que na agenda, caso curioso, eu criei uma assinatura própria. Porque eu tenho que assinar mesmo. É a assinatura, o papai está presente. É a minha tentativa. E não é incomum eu não assinar, me sinto culpado.
Porque, caramba, eu tenho que criar uma rotina. Essa é uma outra fala interessante, Caio. Criar uma rotina, assim como nós temos rotina para outras coisas, para a vida acadêmica do filho também é uma boa. Né? Então eu vou ter um momento não só para arrumar a lancheirinha, para tomar banho, mas também para ver as coisas da escola. Faz muita diferença, o filho vê você presente. Mas também tem uma coisa assim, né? Não adianta falar pro filho, vai ler um livro, sai desse videogame, se o filho nunca te viu lendo um livro, se o filho também nunca te viu estudando. Então, se nós somos o modelo, não adianta querer agir também ali na cobrança, né? Só nas palavras. Você tem que ser esse modelo. E essa fala aqui, ela é uma fala que não exige de você a leitura de grandiosíssimos livros. De repente ali, no final do dia, uma leiturinha antes de dormir, e ele já vai falar, a leitura me parece legal, meu pai parece gostar desse negócio. Mesmo que seja uma leiturinha de uma passagem. Tem um livro, vou indicar até, ganhou dos padrinhos, Emanuel. São 365 passagens bíblicas. Então você abre no dia, e aí naquele dia tem uma passagem bíblica, e toda noite a gente busca essa passagem e lê antes de dormir. É nossa oração, a nossa forma de orar. E essa leitura talvez estimule Emanuel a pensar, caramba, ler me parece legal, mesmo que sejam trechos curtinhos, né? E a gente estudando, né? Porque a gente estuda muito aqui para conversar sobre esses temas. A gente leu algumas pesquisas que indicam que os filhos têm um desempenho acadêmico melhor quando o pai é mais presente. Isso tem um impacto fundamental assim, na vida dos filhos, né? Então, se todo mundo souber disso, se a escola puder contribuir de um jeito, os pais mostrarem esse interesse genuíno no participar ali da vida acadêmica, isso vai trazer muita coisa boa para a vida das crianças, né? Dos adolescentes, estudantes no geral. E perceber também nessa fala, eu acho que também tem o fato de que o menina, enfim, a criança, ela está recebendo mais um ente, mais uma pessoa preocupada com a vida acadêmica dela. Eu não sei se é necessariamente o pai, fiquei em dúvida quanto a isso quando li aqui, se é necessariamente o pai ou se é a mãe, mas se são dois, né? Então tem mais um nessa história aí, e uma figura importante, uma figura que serve de exemplo, que é o pai. Então, cara, meu pai também tá nessa. Sim. Né? E você falava das coisas que a gente traz dos nossos pais e passa para os nossos filhos, é outro cuidado que a gente tem que tomar, né? Para não projetar certas questões acadêmicas nos nossos filhos do tipo, nossa, eu quero que você seja um engenheiro, porque você tem que prover a sua família, tem que ser advogado, você tem que ser muito bem sucedido, né? Tem que tomar um cuidado extremo com isso. Porque a gente acaba passando muita pressão, né? Isso também é um movimento histórico de mudança, né? Antigamente isso era ainda mais claro. Eu me lembro das vezes em que ouvia de familiares, em geral, nossa, meu filho vai ser médico, você vai ver. O filho vai ser advogado, você vai ver. Olha aqui, olha nosso advogado. Se falasse aqui. que vai ser Cara, músico, 9 anos. que vai ser ator, esquece, né? Aí é um caso à parte, né? Tem que tomar muito cuidado com isso também. Isso tem a ver muito com a posição do homem na sociedade, né? E que, graças a Deus, isso foi evoluindo. Hoje a gente tem uma sociedade um pouco mais igual no que tange homens e mulheres. Ainda precisa de muito, obviamente. Mas o homem, quando passa a participar um pouco mais da vida acadêmica do filho, tem que tomar muito esse cuidado de não pressionar nesse sentido das escolhas acadêmicas, escolhas de carreira, né? Para não reforçar esse estereótipo de que o homem tem que prover a família inteira, tem que ser bem sucedido, senão ele não é um homem de sucesso. Sim. Isso é muito perigoso. Eu tenho um ponto sobre isso, discutimos Caio e eu antes de começar, que será que não tem uma torcidinha aí também? Será que a gente não torce para que ele seja uma coisa ou outra, ou para que ele seja bem sucedido? Desde que isso fique muito guardado, né, para você, eu acho que não tem problema não. Porque esse negócio de ser bem sucedido também depende muito do contexto. E do que você entende por ser bem sucedido. O que é ser bem sucedido, né? Então, esse eu concordo com o Caio, é um assunto bastante delicado e que precisa ser tratado. Afinal de contas, a criança precisa ter autonomia não só para estudar, mas para fazer suas escolhas também. Sonhar grande, acreditar, realizar, tem muito a ver com o que eu acredito ser um grande sonho. E não o que você acredita ser um grande sonho. E eu acho que é bastante inevitável assim, a gente acabar pensando em alguns caminhos, né? Eu me vejo fazendo isso, mas muito internamente eu não deixo isso chegar até eles.
Recentemente a Luísa pediu para retornar ao balé. Ela viveu uma experiência com o balé durante a pandemia, quando ela ainda não ia para a escola. Então, para ela foi assim, foi o primeiro contexto social fora da casa, onde ela fez as primeiras amigas, né? Onde ela viveu algumas experiências sociais que ela não tinha contato antes. Então, aquilo para ela foi muito relevante. Ao mesmo tempo, numa apresentação maior num teatro grande, ela travou, ela não conseguiu entrar. Isso impactou muito na questão da personalidade dela, dessa timidez e tal. Então a gente optou por tirá-la naquela época. Agora passou um tempo, né? Passou 1 ano e meio, 2, ela tem pedido para retornar. Eu, olhando para minha filha, eu acho que a Luísa é do hip hop, eu acho que a Luísa é do jazz. Porque para mim o balé é muito disciplinado, muito marcado. Talvez seja a sua torcida. Não é nem torcida, mas acho que é algo que eu enxergo assim no perfil dela mesmo, sabe? Mas eu não vou falar isso pra ela, obviamente. Se ela quer viver essa experiência do balé novamente, eu vou. Já fizemos a matrícula, ela retorna sábado, inclusive. E vou fazer tudo que eu puder para que ela viva essa experiência e outras mais, para que ela entenda se é isso que ela quer ou não. E vivo isso muito como professor também, né? De ver alguns estudantes que têm um perfil mais pendente para uma área, digamos assim, mas que também isso não pode ser um impeditivo para viver outras experiências, né? Agora, tem um papel importantíssimo que o pai exerce neste momento, que é identificar habilidades. Só vai identificar habilidades no filho quem acompanha a vida acadêmica dele. Não tem jeito. Então, caramba, para eu identificar que meu filho tem uma tendência ou uma habilidade fora do comum em matemática, eu preciso acompanhar. Caso contrário, eu só vou identificar isso quando ele fizer uma conta na minha frente aqui, sei lá, uma conta bacana, de uma forma diferente. Mas, caramba! Não, se você acompanha todos os dias, você fala, olha aí, olha aí. Pergunto pro Emanuel, português ou matemática? Ele, matemática, claro, e eu sou do português. Eu sou da língua portuguesa. Então, é aquela coisa do CR7. Já viu ele falando assim? Mas vai ser guarda-redes, ó pá? Ele fala pro filho, mas eu não acredito que vai ser guarda-redes. Vai ser goleiro? Como assim? Cara, 1000 não. gols na carreira, o filho vai ser goleiro. Sim, vai ser guarda-redes. E acabou que não virou tá jogando, camisa não sei, 7. Como é que tá? Virou camisa 7. Virou camisa então, 7. será que o quanto isso tem de influência do pai, O quanto que ele projetou essa camisa 7 nas costas do Cristianinho. Né? Então tem esse ponto também. Eu penso que existe um pouquinho de nós torcermos para que ele seja alguma coisa. Eu quero que meu filho seja atacante. Você gosta de ser goleiro, tomando bolada. Hoje eu não tenho torcida absolutamente para nada, de verdade. Acho que eu consigo entender um certo perfil dos meus 2 filhos, assim, consigo enxergá-los em algumas situações. Não deixo isso transparecer, acho que é muito cedo ainda para pensar nisso. Mas não tenho torcida para absolutamente nada. Quero que eles sejam livres para escolher e que eu possa oferecer o meu suporte, sabe? Minha torcida. Eu vou fazer uma pergunta para você e logo depois nós discutiremos sobre isso. Caio, se os seus filhos dizem para você, olha pai, não gosto de idiomas, não gosto de inglês e pronto, essa é a minha escolha, como é que você reage? Olha, eu tenho um ponto acho que tem 2 pontos, assim, falar uma segunda língua é algo fundamental. Pronto. Então, acho que algumas coisas são inegociáveis, né? Isso é legal, tá vendo? Não que eu vá forçar, obviamente. Muitas pessoas me perguntam, você fala inglês com eles em casa? Eu falo, em alguns momentos sim, em outros não. Eles, às vezes, adotam uma... Ai, pai, sério, inglês agora não. É lição de... Não é lição, não é hora de tarefa, né? A gente fala... Eles já estão nessa, falando né? inglês comigo no banho, né? Então eu tento conduzir de uma maneira lúdica, natural, orgânica, né? Sem que transpareça que eu queira ali forçar alguma coisa. Eu não quero mesmo. Mas se não for a deles, ok. Segue a vida, vamos ser felizes. A gente vai encontrar um caminho. Mas... entendo que o inglês é algo que todo mundo precisa, independente da área que vai seguir. Se o Emanuel falar que não quer marketing... Esse é o ponto. Tudo bem, né? Tudo bem. Agora, o que me pega nesse ponto, já discutimos bastante, inclusive no ambiente escolar, é que, tendo você os recursos que tem, o contexto que tem e o apoio acadêmico, tanto de pai e de mãe, é importante que você se aproveite desses recursos da melhor forma. Aí, claro, a criança tem que continuar sendo criança, o jovem tem que continuar sendo o jovem com seus desafios, mas se aproveitar dos recursos na escola para que consiga alçar voos grandes, sonhos grandes, né? Conquistar bons sonhos, me parece uma boa. E aí, nesse sentido, aprender inglês vai muito bem. Tem crianças, infelizmente, que não têm acesso a escolas
que conseguem fazer, por exemplo, o que o Carbonell consegue fazer. E nesse sentido, talvez a gente precise passar para os filhos que o universo acadêmico deles é um universo de muita bonança. Sim. E que eles têm que se aproveitar nós disso. Nós não tivemos, né, esse privilégio. Tem inglês quase todos os dias. Né? Então, assim, também não é a criança escolher. Não, você está falando do inglês porque é minha área, mas se eu fosse professor de matemática, por exemplo, seria a mesma situação, né? Obviamente situação. Que eu teria ali mais recursos para ajudar, mas também não pode ser algo forçado, né? Tem que seguir esse mesmo caminho. Que infelizmente a gente escuta de alguns jovens hoje, né? Não, eu não quero nada porque meu pai é empresário, meu pai tem uma empresa, eu vou seguir. Ou porque o influencer não estudou, ou porque o jogador nunca jogou, e aí tudo bem. Agora, olha só como é importante o papel do pai na vida acadêmica do filho. E aí não é só pai e mãe, né? Mas o pai tem que estar presente nessas horas. Passar essa ideia de que a escola tem a ver com o... Costumamos dizer isso quando menores, né? Mas ir para a escola é o trabalho da criança e do adolescente, né? Não é? É o trabalho, é um pouco do que você precisa fazer nesse momento para se tornar um cidadão, um estudante bacana, um leitor e no futuro, de repente, um bom profissional. Mas tudo isso que a gente está falando é para que o pai participe um pouco mais. Eu acho que tem uma outra coisa que a gente precisa falar sobre esse assunto, que é a mesma questão da licença paternidade, por exemplo, que é muito curta, que é um absurdo, 5 dias. Então o pai, naquele momento, não consegue ajudar muito, né? E no contexto hoje, digamos assim, business, o pai também tem pouca oportunidade de comparecer a reuniões, de comparecer a atendimentos, né? De estar dentro da escola. As mães, de certa forma, também, mas parece que elas têm mais liberdade para sair. Isso, mais liberdade para sair. Tem muitos pais que às vezes se sentem até com medo de falar, poxa, será que eu posso sair aqui para ir na reunião do meu filho? Posso falar para o meu chefe, vou sair daqui para ir até lá. Existe esse receio, né? O quanto isso vai me prejudicar profissionalmente também. Então as grandes empresas também têm um papel nisso de fortalecer essa relação do pai com a escola, né? Sim. Porque senão fica muito difícil para o homem mesmo poder participar. Por outro lado, pais não participam também. É muito incomum os pais participarem. E aí, será que é falta de acesso às saídas ou há comodismo nessa história? Eu penso que as duas coisas... É um pouco dos dois, né? É um pouco e aí o pai fala, quer saber, quando o assunto é escola, eu não quero. A mãe tá cuidando, ela que vê isso. E essa coisa do ela que vê isso só consolida isso que a gente está conversando. Não pode só acontecer. Solidifica essa cultura do pai não participar, né? Então é importante que os pais passem a entender que participar da vida acadêmica do filho faz bem para você, faz bem para o filho, faz bem para o próximo momento da criança. Né? Meu pai participou. Eu vou te dar um exemplo interessante aqui. A melhor experiência que eu tive na escola como estudante foi uma experiência que eu tive com meu pai. Meu pai foi até lá, desenhou uma pipa comigo, nós subimos o pipa, tem até um texto no Universo Criativo, no blog, universocriativo.com, entrem lá. Tem um texto chamado Pipas, em que eu falo da melhor experiência que eu tive com o meu pai na escola, e que foi com meu pai, e que foi num momento de construção de um trabalho desses de arte, que era uma pipa, subimos a pipa, ganhei uma medalha, e achei aquilo o máximo. Ou seja, olha como marca a presença do pai na vida acadêmica do filho, não é? É forte isso. E uma experiência que para você é eterna, né? Você nunca mais vai esquecer. Inesquecível. Toda vez que me perguntam qual foi a melhor experiência que você teve com o seu pai... Não, com o seu pai não. Qual foi a melhor experiência que você teve na escola? E eu digo isso. Na casa do meu pai tem este certificado. Certifico que o William Girardi com o seu pai, o Odair, fizeram uma pipa, subiram e ganharam uma super medalha do campeonato de pipas. Cara, espetacular. E escolas, cada experiência que vocês criam para que filho e pais vivam algo para a vida, para as memórias, criem. A escola é um grande hub hoje de experiências, porque já não se vive mais em outro lugar experiências desse tipo. Fora que antigamente também, assim, celebrava-se o Dia das Mães e o Dia dos Pais era meio uma coisa, né, esquecida. Hoje não, hoje já é um pouco mais fomentado. Tem o Dia da Família. Dia da Família, que eu acho até mais adequado. É mais adequado, mais adequado. Então, quanto mais, melhor. Quanto mais o pai participar, melhor. Sim. E você sabe que o pai participando mais, isso influencia, inclusive, para aqueles que ainda são um casal. Nosso caso, a gente fala sempre aqui como pai divorciado. Mas você imagina numa casa em que só a mãe tem que dar conta da vida escolar, né? O quanto a mãe também se sobrecarrega. De novo, né? aquele papo da sobrecarga, né?
Pais, a gente precisa, assim, como pais, a gente precisa entender que a gente precisa dividir as tarefas, cara. Isso é uma coisa Todas, que né? a gente vai falar sempre. A tarefa do acompanhamento da vida acadêmica é uma tarefa. A gente precisa dividir as outras tarefas. Se você não tem alguém que toma conta dos seus afazeres domésticos em casa, divide o afazer doméstico e coloca nesse baldinho aí a rotina acadêmica do filho. Porque se recair sempre sobre a mãe, Caio, aí também, aí nosso podcast vai fazer cada vez mais sentido. Sim, e eu, infelizmente, por estar em sala de aulas, escuto com muita frequência os adolescentes dizerem, os estudantes, né? Não, eu vou ver com a minha mãe. Não, eu tenho que resolver com a minha mãe. Sim, eu vou falar com a minha mãe. Então, parece que é sempre a figura da mãe que resolve as questões acadêmicas. Aí o pai está muito distante. Tem que aproximar mais, tem que fazer mais parte. Faz muita diferença. Ao mesmíssimo tempo que as mães e os pais precisam estabelecer uma parceria profunda com a escola. Acreditar no que a escola tem a oferecer como a provedora de aprendizagem, de ensino para crianças e jovens. Porque senão fica essa coisa de que a gente também, e essa é uma coisa importante, Caio, de que a gente é suficiente na hora de dizer como meu filho deve aprender, o que meu filho deve ler, o que meu filho deve fazer no ambiente escolar. Não. Também a escola precisa ser respeitada nesse momento para que a gente acompanhe, monitore e esteja em parceria com a escola para que a aprendizagem aconteça. Quem estuda pedagogia, quem está o dia a dia com crianças e jovens, nessa esfera escolar, é a própria escola, horas. Não, Concorda, você como professor? Se não vira aquela coisa do... Quando seu pai chegar, a gente conversa. Sabe? Como se fosse só a função do pai dar bronca, orientar, né? E a mãe não. Então não dá para ter separação nisso, né? Todo mundo tem que fazer parte, tem que fazer parte. E a galera da internet, já que a internet é tão potente, parar com essa coisa de meme de que tem lá um trabalho mal... Olha lá, quando o pai faz o trabalho, é uma coisa horrível. Quando a mãe faz a maquete, nossa, que coisa linda. Sim, o pai não sabe a série do filho, sabe? Sim. Fica endossando um estereótipo que não é legal do pai, né? Eu fico muito triste quando eu vejo isso na internet. Agora, né? eu também não gostaria que que isso que você está dizendo fosse verdade em alguns momentos. O pai de fato fizesse a coisa mal meia feita, boca, né? Porque acontece um bocado. Acontece também. Então não dá só pra gente dizer que o clichê é clichê porque pai é pai. Não, às vezes o pai faz jus ao clichê. E você sabe que eu sinto que tem muitos pais, no caso o pai, né, o homem, a gente falava do grupo de mães. Ele quer participar, mas ele fala assim, pô, só tem mulher naquele grupo, por que eu vou entrar lá? Acho que rola até um medo, assim, né? Um receio, um certo preconceito. Chegou a hora de resistir, vamos. Mas acontece, sabe? Não vou entrar não, a mulherada tá lá, acho que a mulherada resolve. Em festas a gente escuta muitos comentários, assim, né? Festa do... E vai o grupinho lá da escola, né? A galera toda reunida, e os pais como, a mulherada tá falando que lá no grupo estão resolvendo não sei o quê. E não quer. Mulherada. Sabe, existe. É tudo muito estereotipado nessa relação dos pais com a escola, né? A gente precisa quebrar essa barreira de que é coisa de mãe. Não é coisa de mãe, né? A paternidade precisa estar presente na vida escolar das crianças. Agora eu vou falar como pai. Por outro lado, tem a mãe acreditando que é coisa de mãe. E aí o que acontece? Não. Não vou deixar meu marido tratar disso. Não quer também... Dá espaço, dá né? espaço, Dá oportunidade. né? Porque aí o marido tenta fazer de um jeito e a mulher diz... Não, também ele faz tudo errado, olha aí. E aí o marido começa a falar, olha, então eu não vou fazer mais porque eu não sei como ela vai reagir. Aí já não é mais a criança na história. É a discussão entre marido e mulher ou, enfim, os entes que envolvem ali, às vezes o vovô. Às vezes o vovô, a vovó. O vovó. Veja, já falei pra você, quinta-feira, tem uma quinta-feira, durante 2 quintas-feiras no mês, eu fico só quinta-feira com o Emanuel. E aí, essa quinta-feira é muito intensa, porque eu só vou ficar com ele nessa quinta. Sabe o que acontece, Caio? A gente é tão intenso, a gente brinca tanto e mata a saudade da presença, que às vezes a rotina fica bagunçada. Já falamos sobre isso aqui, acho que foi num episódio em áudio. Mas aí a rotina fica bagunçada e a lição não sai. A lição é uma das coisas que não vão bem. E aí, nessa, fica para fazer no outro dia
ou fica para fazer no integral, ele fica no período integral. Aí o que acontece? Às vezes, fica para fazer no outro dia, quem vai fazer é o vovô com ele. Se eu chegar pro vovô e falar, você tem que fazer assim, 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 talvez o vovô fale, cara, né, vou ficar um pouco reticente na hora de fazer, né, não sei se eu posso fazer desse jeitinho ou de outro, porque ele é sempre muito resistente à minha forma de fazer. Então, mães, quando sentirem que os pais estão querendo participar, estimule a participação dos pais. E pais, vocês precisam ir além do mínimo, porque tem muito pai que acha que o suficiente teve lição hoje, já fez, tá tudo bem. Isso é o mínimo. Não tem que ir muito além disso, né? O filho tem que entra sentar do carro. lado. Então entra no carro, foi tudo Fala bem? assim, foi tudo bem hoje, como é que foi a escola? Porque ele leu lá que é legal perguntar. Como é que foi a escola? Foi legal? Ok, nossa. Cumpri o meu papel. Rotina acadêmica cumprida. E não tem que sentar sentido. do lado, fazer lição, entender qual que é a dificuldade, entender um pouco mais até sobre aprendizagem, como é que a criança aprende, como é que faz, né? Que as mulheres estão mais presentes e têm mais segurança para fazer isso. Então os homens têm que ir além do mínimo. Não é só perguntar se foi tudo bem, se tem tarefa para fazer, né? E a gente aprende fazendo lição com as crianças. Muito! Porque já aconteceu, e não foram poucas as vezes, né? Mas pai, olha, não é assim. Olha o que você está falando para não é. Precisa ler primeiro aqui. E aí, essa conversa já é uma conversa tão legal, porque eu também vou aprendendo. Opa, não era para eu ler isso aqui. Entendi. Tem uma coisa, né, nessa de fazer lição, Caio, que eu já sei a resposta, já sei como fazer, só que você não pode chegar lá dando spoiler, né? Você tem que entender o ritmo de aprendizado. Fora que as coisas mudam, criança. sabe? Você sabe que, especialmente, vamos falar de línguas, né, que é a minha área. A maneira como esses pais aprenderam no passado é completamente diferente da maneira como as crianças aprendem hoje. Eu escuto muito em reunião de pais, nossa, eu vi lá, eu participo no geral, né? Então, nossa, eu vi lá uma continha de divisão, já fui fazendo a chave para o meu filho fazer a continha, mas ele me falou que agora é diferente, eles não fazem mais assim, faz por decomposição, sabe? Então você vai aprendendo como que as coisas evoluem vai aprendendo com o filho. Muito legal, né? Muito legal é fazer lição, porque a lição também é para você. Então é fazer lição, é participar da reunião de pais, dos grupos de WhatsApp, dos grupos de mães, dos grupos de pais, temos que ter mais dos presença eventos paterna. que acontecem nos eventos colégios, na escola, né? Quantas vezes nós não assistimos a vídeos na internet em que tá lá a criança e o pai não esteve... Também é vida acadêmica da criança, caramba, ela se preparou para fazer aquela apresentação, para dançar, e o pai não vai. Caramba! E a maioria esmagadora de mães, né? E aí fica aquela coisa de eu ficar olhando. Você vê as criancinhas assim, procurando, cadê? Pô, tem vários vídeos na internet, procurem aí. Vocês vão ver vários vídeos de quando a criança encontra o pai e a mãe, ela fica emocionada. Ai, que legal. Fazendo parte da vida acadêmica e do desenvolvimento, da aprendizagem, do que vai fazer esse indivíduo, criança, o jovem virar um cidadão no futuro. Caramba, é o seu papel estar ali. E essa é a missão do Melhor Pai do Mundo. É para isso que o Melhor Pai do Mundo existe, né? Para que os pais participem mais das vidas dos seus filhos, para que esses estereótipos de que isso é coisa de mãe, isso é coisa de pai, sejam quebrados, né? E para que essas relações de pai e filho sejam mais amorosas e genuínas. Façamos lições, porque nas lições a gente também aprende. É isso mesmo. Obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Melhor Pai do Mundo. A gente se vê na próxima. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. @o Melhor Pai do Mundo podcast. É isso, William Episódios Girardi. completos no YouTube, assistam. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima. Valeu. Peraí, vamos testar. E aí, será que melhora? Assim foi bom? Agora sim. Até a próxima.